E aí, tudo bem com vocês? Muito bem. A palavra do dia, a palavra da semana, a palavra desta primeira metade do ano é aglomeração. A aglomeração nesses dias está causando morte, né? A aglomeração é uma coisa séria hoje em dia. Devemos sempre manter a consciência de que aglomerar com as pessoas que mais gostamos nesse momento pode causar a morte das mesmas. Tem famílias que realmente é impossível não aglomerar nessa época. Por quê? Porque não podemos levar os nossos idosos a um lugar isolado, pois não temos. A família por si só brasileira, ela já é uma aglomeração porque ela é grande por natureza. Mas nesse sentido temos que ter as nossas recomendações, que é sempre lavar a mão, usar as máscaras, usar álcool em gel, enfim. Quem não tem álcool em gel porque as dificuldades da vida nos propõem isso, é lavar a mão com água, sabão, sabonete, sempre funciona também. Mesmo que seu presidente, seu governador, seu prefeito, seus vereadores falem que está tudo tranquilo, que querem reabrir o comércio, que esse vírus já passou, não dê ouvidos, dê ouvidos aos médicos que têm falado incessantemente que isso é algo monstruoso, é algo que está silencioso, é algo que nem mesmo os países de primeira linha, né, os países de primeiro mundo, os países top, que são preparados aí para guerras, para epidemias virais, não estava preparado para o Covid. Esse inimigo que nós só vamos vencer se o mundo todo se unir nesse sentido comum. A aglomeração, ela sempre vai causar algo diferente em nossas vidas. Que seja uma coisa diferente para o bem, como aquela aglomeração que aconteceu no ano de 1888, quando numa canetada foi libertos os escravos. Mas eu te pergunto, e também eu me passo a me perguntar nesse dia: os escravos foram realmente livres? Foram realmente libertados? Às vezes eu paro e me pergunto quando eu vejo qual a maioria das pessoas que estão em vida de rua, que estão julgados às margens da sociedade, são negras ou são brancas? A população carcerária maior, são negras ou são brancas? A população com menos acesso às universidades, mesmo que públicas, são negras ou são brancas? Não se engane, enfim, você pode perguntar porque fulano estudou e fulano não. Fulano não roubou e fulano roubou. Fulano lutou para ter uma vida e outro fulano não. Mas se você está esse questionamento, tem que ser levado a sério, é claro. Porque o nosso canal aqui é um canal que aceita todas as opiniões e você deve dar a sua opinião, né? Você que ainda não é inscrito, inclusive, inscreva no canal, né? Ative as notificações. Você pode fazer aqui o seu questionamento nos comentários, mas a questão é mais na base, né? Eu não penso hoje se uma pessoa é mais preparada do que a outra, né? Porque aí você pode falar: teve negros que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, teve negro que foi presidente do grande país ao norte da América, enfim, temos negros hoje juízes, claro, e torcemos para que não só os negros cheguem lá, mas quanto os brancos continuem lá. Ou seja, tem espaço para todo mundo. A vida é para ser feita assim, de equilíbrios. Negros, brancos, índios, mestiços, ou seja,
Não tem ninguém para subjugar ninguém, ninguém é escravo de ninguém. Porém, nós temos que ver ele na base, né? E a base foi essa. Quando, naquele 13 de maio de 1888, livrou os escravos da escravidão, na realidade eles estavam dando algo a mais aos grandes proprietários de escravos. Por quê? Porque eles já não tinham mais nada a ver com os escravos. Tipo, eles não precisavam pagar indenizações, que eu acho que teria que pagar indenizações pelos maus tratos de anos e anos e anos de escravidão, já que foi assinada uma lei, né, que foi aprovada pelo Senado e foi sancionado pela princesa imperial, teria sim que ter uma indenização sim para os negros. Acho muito pouco cota de universidade, acho muito pouco essa política de inclusão que faz hoje em dia. É um embrião? É um começo? Mas o começo depois de 130 anos? Eu acho que quando foram libertos os escravos, teria que ter uma política para acolhê-los. Não julgados às ruas, não julgados à margem de sociedade. E isso sim que acontece hoje é reflexo do que aconteceu nessa Lei Áurea. Enfim, e piorou muito que os donos de escravos, ao invés de repatriar, né, por assim dizer, os escravos, tipo, dando emprego e dando um salário para eles que trabalharam na fazenda deles, não. Muitos deram empregos, ainda que injusto, mas deram empregos aos europeus que aqui chegaram. Aí juntaram no país à margem os negros que já estavam aqui, os brancos que eram pobres, que também viviam à margem da sociedade. Por quê? Porque Portugal mandava aqui para o Brasil sempre aquelas pessoas menos brancas, mas as pessoas que estavam devendo, estupradores, pessoas de má índole. E juntaram os europeus que fugiam ali do começo das primeiras guerras, né? Das primeiras guerras, do que culmina com a Primeira Guerra Mundial, inclusive. E junta todo mundo no nosso país. E não tem política pública para isso. Então, em pouco tempo, temos muitas pessoas na rua. Muitas, negros, brancos, índios, mestiços. Por quê? Porque nós não temos uma política pública para isso. Eu te digo, na minha impressão é que a lei de 1888, que culminou com a libertação dos escravos, ela veio sem qualquer uma preparação. Era preciso sim que houvesse uma lei. Primeiro, era preciso que nem houvesse escravidão. Mas infelizmente, já que houve, era preciso uma lei. E era preciso que essa lei corroborasse com uma política pública que vai acolher os negros, as famílias dos negros, as crianças dos negros que deixaram de ser escravos e agora estão livres, mas precisam de trabalho para ter uma vida digna. Para acolher também os brancos da sociedade daquela época, que também vivia à margem da sociedade. Ou seja, passados mais de 130 anos da Lei Áurea, o Brasil não é liberto ainda. É preciso muitas coisas ainda para que esse Brasil seja realmente livre. Esse 13 de maio, para mim, ele seja marcado sempre por um momento de reflexão, né? Um momento muito oportuno para revermos o que é feito do nosso país após 130 anos da Lei Áurea. Você também pode fazer essa reflexão. Se você gostou do vídeo, ou se não gostou também, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque aí você vai sempre ser notificado quando um novo vídeo no nosso canal for lançado. Tenham todos vocês uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia. Pois eu nunca sei quando esse vídeo vai chegar a você, mas desde já agradeço pela sua presença aqui em nosso canal. Sejam todos bem-vindos.
Você notou que eu não falei da princesa imperial do Brasil, a princesa Isabel. Uma pessoa muito importante, não quanto os negros nessa data, mas sim a pessoa que deu a canetada, que livrou os escravos de mais escravidão. Mas mais pra frente vamos falar da princesa Isabel, sim. Vai ter um capítulo aqui no Respostas do Tempo só sobre a princesa Isabel, podem ficar tranquilos. Um momento só sobre ela, assim como só sobre Rebouças, né? Joaquim Nabuco, Zé do Patrocínio, tantas pessoas que fizeram parte desse momento único, ímpar, mais obscuro da nossa história. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus.